Marina Boni. Que honra, quem diria? Ah, querida, obrigada, nossa, muito prazer. O prazer é nosso. Eu vou dispensar apresentações e vou começar com uma pergunta. E vou esperar que, acho que tu conta um pouco da tua história para nossa audiência, para que a gente, aos pouquinhos, descubra quem você é e de onde você veio. Marina, conta pra gente como começou a sua jornada com a prática de yoga, como, quando, onde e o que você tiver disponível para compartilhar com a gente. Conto. Então, eu comecei a minha prática de yoga em 2006, quando eu estava morando na Austrália, em Adelaide. E eu comecei com a prática de Ashtanga Yoga, com o David e a Simi Roche, que quando eu comecei, eu não sabia, né, de todo esse mundo que tinha por trás, né, que começa a se abrir para nós. E eu fiquei realmente apaixonada pela prática e comecei a realmente me dedicar, a praticar. Eu sentia a purificação do meu corpo, né, de toda a prática, da dedicação que a gente tem, né, pela prática. Então, eu comecei aí em 2006, depois eu me mudei para Perth. E em 2000, acho que naquele mesmo ano, em 2007, eu comecei uma formação de Hatha Yoga. Também Logo em seguida? Logo em seguida, já comecei, já mergulhei. Por quê? Não porque eu queria dar aula, mas porque eu queria aprender mais. Eu queria saber dos textos. Eu também passei por isso. Né? Saber mais o que tinha por trás de toda essa história do yoga. O que eles podiam nos trazer, né, para nossa vida. Que faz tão bem que a gente quer saber de onde vem, quer saber mais. Saber mais. E uma maneira que eu vi de fazer isso era participar de uma formação de Hatha Yoga. Então, nessa escola que eu praticava Ashtanga, teve a formação, eu fiz a formação, acabei indo para a Índia, que eu te conheci lá em 2008, né? E aí, eu comecei a dar aula, mas porque houve uma oportunidade. E aí, uma colega minha falou, Marina, você poderia tentar experimentar o Yin Yoga. E como nesse meio, em 2009, eu fui passar 6 meses na Tailândia, porque o Yin Yoga não ainda tinha florescido e não tinha nenhum professor ali em Perth ainda. Yin Yoga era muito novo em 2009. E aí eu fui para a Tailândia e lá eu fiz minha primeira aula de Yin Yoga, porque tinha um professor que era aluno do meu atual professor que já tinha trazido o Yin Yoga para a Ásia, né, o Victor Chen. E eu fiquei, assim, também... Foi outra abertura que eu tive, o começo de uma transformação, o começo de um caminho, né? Inclusive, depois daquela aula, eu pensei... Eu me sentia como se eu tivesse sido atropelada por um caminhão, assim, de tão cansada que eu estava existencialmente, não sabia, né? Porque a gente fica naquele ritmo yang e nunca para. Então, começou a minha jornada ali, numa aula em Bangkok, do Yin Yoga, que foi oferecida por as professoras que tinham sido formadas pelo Victor. E aí, nesse tempo que eu fiquei lá, eu pensei, nossa, eu quero saber mais. Aquela história, né? Eu quero saber mais. Aí eu fui fazer formação em um final de semana em Hong Kong com o Victor Chen. Aí eu fiz um final de semana, aí depois eu voltei para Perth, comecei a dar aula de Yin Yoga lá, né, com as informações que eu tinha, que era um livro do Paul e da Suzy Greeley, e um final de semana do Victor Chen. Aí, logo depois... Isso não tinha Yin Yoga na Austrália, não tinha sido difundido ainda? Pelo menos em Perth. Eu comecei, se tivesse, era um professor, que é um colega meu agora, amigo, muito amigo, que começou talvez na mesma época, ou um pouco depois, mas não tinha também, não tinha. Então, eu comecei a dar aula lá em Perth, no estúdio que eu já dava aula, e eu não sabia como ia ser a receptividade das pessoas, né, dos alunos. E aí, eu fiz mais ainda formações com o Victor, que estava ali, 100 horas, 200 horas, e comecei a dar aula e comecei a praticar e realmente me identifiquei com aquela prática, né? Porque me trazia um equilíbrio que eu precisava de um ritmo de prática e de vida mais yang que eu tinha.
E em 2012, o Paul e a Suzy Grill foram para Tailândia. Foram dar uma formação de 100 horas e aí eu fiz e eu conheci. O Paul e a Suzy são os fundadores. Eles trouxeram, eles que criaram, digamos assim. Ele até nem gosta de falar que ele que criou nada, porque ele é extremamente humilde. Mas eles que trouxeram, né, esse estilo de yoga, digamos assim, para a prática mesmo, né? Para a prática. E eles são teus professores? Eles são um casal. Diretos. E eles são os meus professores diretos. Eles viraram os meus professores agora, né? Que fazem 12 anos, né? Que eu sou aluna deles. E como é essa relação? Tão próxima? Foi bem bonito, assim. Ele é muito inteligente, Paul. Muito inteligente. E ele é muito estudioso, né? Então, é como se a gente estivesse bebendo água de um hidrante, assim, quando a gente vai para uma formação. É bastante informação e muita generosidade em proporcionar, né, os ensinamentos. E aí, eu acabei fazendo na Tailândia 2012 e 2013, com ele e com a Suzy. E aí, eu voltei para o Brasil. E aí, eu tinha essa aspiração também de trazer o Yin Yoga e essa prática que foi tão transformadora para mim, para as pessoas aqui, né? Para as pessoas no Brasil. E ocorreu que o Paul não ia mais para a Ásia e ficava mais na Califórnia agora dando as formações. O que facilitou muito. O que para mim foi ideal, porque daqui eu ia, claro, né, para a Califórnia fazer as formações com ele, que eu acabei indo até um mês atrás que eu fui ver ele, né? É uma relação muito parecida com o que a gente tem com o Charate, né? Você tá sempre... sim. Em contato, né? E é uma inspiração para nós, com né? Certeza, com certeza. E conta um pouquinho pra gente qual é a diferença do Yin Yoga para os outros métodos, assim, de uma forma mais geral. Talvez não a nível de comparação, mas a nível de entender o que é o Yin Yoga como método mesmo. Então, o Yin Yoga, acho que a gente só realmente experiencia quando pratica, né? Mas o Yin Yoga, ele tem um aspecto mais passivo. A maioria das posturas são de chão. E são duas características bem marcantes, que é o relaxamento muscular, relaxamento miofacial, e a permanência nas posturas, né? Então, a gente permanece de 3 a 5 minutos, relaxando o corpo, usando a orientação do corpo e a gravidade para permanecer ali, né? Então, isso faz com que um tipo diferente de tecido seja trabalhado. É o estresse no tecido conjuntivo, né? As articulações, fáscias, ligamentos, tendões, etc. Então, é um trabalho articular de mobilidade, de abertura, de alongamento, como se a gente se rendesse. E como fica a mente nessa história? A mente, aí vai depender, né, do aluno. Às vezes, a mente fica bastante agitada, dependendo da postura. Mas, aos poucos, eu vejo que muitos dos alunos eles começam a se familiarizar com a permanência, com o relaxamento. E o relaxamento do corpo, a gente sabe, né, que o corpo não está separado da mente. Então, é como se a mente se espelhasse no relaxamento do corpo e começasse a descansar também. Sim. Né? Ela não fica... Porque muitas vezes, quando a gente tensiona o corpo, a gente se fixa, né? Fecha a mente. Então, se fixa em pensamentos, memórias, etc. E quando a gente relaxa, a gente abre um pouco a mente para que os pensamentos também possam se soltar. Eu gosto, para mim, a prática de Yin é um termômetro. Vamos ver quão agitada eu tô. Bateu 30 segundos, eu já começo a ficar meio freak, eu já falo, opa, eu acho que eu preciso baixar um pouco. É bem isso mesmo, é um termômetro, é um equilíbrio. É um termômetro, O Paul fala, o que é muito interessante isso, ele fala que o Yin, ele é como se fosse uma balança, né, que vai trazer equilíbrio. Se você estiver muito agitado, ele vai te descansar. Se você estiver muito com torpor, ele vai te dar energia. Sim. Então, ele vai equilibrar o desequilíbrio.
né, do nosso corpo, da nossa mente, ele vai trazer esse equilíbrio para... E ele não tem esse estímulo de uma prática diária como tem o Ashtanga, né? É verdade, não tem, porque não precisa. Uhum. Porque o tecido conjuntivo, ele não precisa ser estressado, exercitado da mesma maneira que um tecido muscular. Uhum. Ele precisa de um tempo, porque ele primeiro há uma degradação do colágeno e da elastina, e só depois de 48 horas que começa a síntese. Então, por isso a gente tem que dar esse tempo. Né, porque senão, se a gente ficar praticando muito regular, vai haver mais degradação e a síntese vai... É por uma questão fisiológica mesmo. É fisiológica mesmo. Que interessante. E porque o tecido ele é menos elástico, Sim. né? Ele é mais plástico, então por isso a gente precisa permanecer, para ele poder se mover e para as células começarem a se reorganizar, fazer um tecido mais organizado para que ele funcionalmente esteja melhor, né? Tá, então daí, vamos lá. A gente já entendeu, discípula direta, de onde tudo começou, que é o IN. Daí você voltou para o Brasil. Aí eu voltei para o Brasil. Rio de Janeiro, lembro? Ai, lembro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aí eu comecei a dar umas aulinhas ali, onde eu conseguia, né? E aí veio para Floripa. Aí eu vim para Floripa. Aí você abriu as portas, né, Cacá? Até hoje eu agradeço muito. Você dava aula regular na escola uma vez na semana, era isso? Era duas vezes na semana. 2 vezes? 2 vezes na semana. Isso mesmo. E aí a gente começou a ter aulas regulares de IN. E aconteceu que... Aí vinham até outras pessoas, né? De outros estados, né? Experimentar a prática, etc. Então, foi uma época muito boa, assim, para o início, né? Para iniciar, assim, a informação das pessoas sobre essa prática, né? Que ainda é um pouco, né? Desconhecida. Para mim, era assim, você dava aula... Você dava aula e a gente tinha aquela turma muito bem formada, e daí vinha aqueles longos retiros, né? A Marina sai por 3 meses para meditar, ela sai por 3 meses para fazer retiros e tal. E aí a gente murchava a turma. E aí chegou uma hora, eu falei, e aí, essa história de curso de formação? E aí você falou, eu já estou pensando sobre isso. Então, eu queria que você contasse pra gente o que é isso, já estou pensando sobre isso, como começou essa ideia, se teve o incentivo do Paul, como foi esse movimento de iniciar esses cursos. É verdade. Então, você tinha mencionado, né? E eu também já estava um pouco nessa linha também, como é que eu vou até formar professor, ou trazer isso mais a fundo, com mais informação, né? Para os alunos que têm interesse, e trazer uma informação que seja genuína, né? Sim. Que seja... É um desafio. Exatamente. Para, então, começar com algo que, no Brasil, seja como referência, de uma referência genuína, né? Que eu aprendi dos meus professores do Paul e da Suzy. E aí, além do seu incentivo, eu já estava pensando, teve uma aluna de Campinas que falou, Marina, você precisa ensinar isso para as outras pessoas, né? Aí eu falei, daí aquilo... Né, pesou um pouco, porque a gente tem essa responsabilidade, né, Cacá? A gente tem essa responsabilidade de passar, né? Porque foi uma coisa que é algo que nos transformou tanto, que nos traz bem-estar para nossa vida, para o nosso cotidiano, a gente tem responsabilidade de passar. Aí eu enviei um e-mail para o Paul e falei que as pessoas aqui estavam me pedindo para eu formar e trazer mais informação. E aí ele falou, então vem aqui que eu te ensino. Ah, que amor! Que generosidade, né? Na hora, ele falou, então vem aqui que eu te ensino. E aí eu fui com uma agenda preparada, ele mudou tudo, falou, não, isso não. Não, Marina, você tem que falar do Ti, isso é imprescindível. E aí ele foi me dando todos os passos que para ele deram certo, e foi muito generoso, porque ele já tinha, até ele mencionou, ele já tinha tentado várias maneiras de dar a formação, e aquela foi uma maneira que funcionou. Então ele me falou, você tem que fazer isso, isso e isso. E hoje, então, a formação ela é totalmente baseada nesse conhecimento que ele te passou naquele momento. Sim, foi naquele momento que ele me passou, revisou comigo, eu fiz, falei, então tá, vou fazer certinho como você tá falando, né? Eu vou dar isso, toda a anatomia, né? Muito importante, parte da... Que é maravilhoso, né? Eu vejo o quanto as pessoas saem com... bom, eu me relaciono com muitas pessoas da área, né? E eu vejo a diferença de alguém que sai do teu curso a nível
de conhecimento de anatomia e de outros cursos. Não fazendo nenhum processo de comparação, mas a pessoa realmente sai com uma bagagem, com conhecimento. É pomposo, assim, né? A pessoa sai com uma informação coerente, né? A gente tem a norma. A gente devia ter trazido a norma, né, gente? A gente devia ter trazido a norma. A norma pra quem conhece, a norma para quem conhece. Não, assistente ali. Só ela normal, né? Entre nós. A norma é um esqueletinho, né? É um esqueletinho onde a gente aprende anatomia, É uma parte bem característica da formação que ele ensina. São os testes anatômicos, mas nós fazemos testes nos alunos, né? Então, a gente entende a anatomia e vê as diferenças entre um aluno e outro, né? Quais são as repercussões dessas diferenças numa prática de yoga e na vida, né? Isso tem muito significado também, né? Para que a gente vá além do nosso corpo um pouco, né? Com certeza. Quantas turmas você já formou ao longo desses anos? Então, nem eu acredito, né? Porque a gente vai... São 7 turmas do módulo 1 e 3 do módulo 2. Que jornada, que legal, jornada. Né? Quem diria? Quem diria? Que legal. Para alguém que começou a estudar para autoconhecimento, né? E a gente está indo esse ano para a 8ª turma. Para a 8ª turma, agora em outubro. Aliás, quem tiver interesse, começa agora em outubro. Começa em outubro, dia 25. E me fala um pouquinho mais, assim, como que é... Deixa eu elaborar isso dentro da minha cabeça melhor, assim. Como que é essa relação com essas pessoas que se formam? Se percebe que elas chegam ali com uma expectativa de um conhecimento próprio, como você, como tu começou, como eu comecei também. Ou se elas têm uma expectativa profissional. Como você sente isso, assim, meio a meio, um pouco de cada? As pessoas querem uma coisa, mudo para outra? Eu acho que tem das duas. Das duas. Tem pessoas que me procuram perguntando, né? Mas eu nunca fiz uma formação, né? Eu tenho interesse mais próprio para minha prática. Eu falei, muito bem-vindo, porque esse pode ser a primeira formação da pessoa, né? Tem que abrir as portas. É conhecimento. É conhecimento, claro. Exatamente, é conhecimento. E e a formação dá ferramentas, né? Para você montar uma aula, fazer a sua própria prática, fazer práticas para as pessoas que são mais próximas de você, né? E também tem alunos com 15, 20 anos de experiência em yoga que querem conhecer essa prática em específico, né? Para já sair dali, né, dando aula, fazendo um workshop para que os alunos comecem a conhecer, aí começam as aulas regulares. Né? Então, a gente tem, ao longo de todos esses anos, né, de todas essas turmas formadas, pessoas que realmente trabalham e se dedicam a isso. Sim. Formadas por ti. Sim, formadas por mim. Que fazem aula naquele grupinho de quarta-feira à noite. Eu sei que existe um grupinho na quarta-feira à noite, online. Online, Pra turminha e tal. Que legal. Fala um pouquinho mais pra gente de como que é essa relação. Então, isso começou porque... primeiro passo, né? Ok, vamos fazer a formação. Aí monta toda a formação, faz a formação. Daí tem esses alunos que não tem professor. Sim. Aí eu pensei, tá, então eu vou me dispor, né, a apoiar esse processo até que as pessoas se sintam seguras o suficiente para experienciar o Yin Yoga de maneira mais intensa ou mais frequente, para que essas pessoas possam estar seguras para dar as aulas, né? Então, aí, por isso que foi formado esse grupinho da quarta, né? Que é tanto virtual quanto gravado, para que os alunos possam ter mais acesso às aulas, um pouco mais de informação, um pouco mais de vocabulário, às vezes, para dar aula, para se sentir mais seguro. E eu vi que isso ajudou muito. Sim. E ainda a pessoa ajuda. Não tá sozinha, né? Exato, não tá sozinha, tem mais contato. É bom para mim, é ótimo, né? Claro. Porque eu me mantenho também no caminho, no contato. Porque eu também gosto de conhecer os alunos, né, Cacá? Já há várias ofertas. Não, por que você não faz o módulo 1 online? Porque eu quero conhecer os alunos. Todos os meus alunos, eu conhecer quem é, né? Se precisar de ajuda, a gente pode discutir um aluno que eles tenham ou não. E além da anatomia, que
online fica inviável, né? Sim. E é uma parte muito grande dessa prática, da formação, é a anatomia. E muito importante pra gente, muito né? importante. Tanto como eu penso assim hoje como praticante, Uhum. quanto como profissional, assim, né? O quanto é importante a gente ter uma noção assim, de direção do corpo. Claro que somos indivíduos e a coisa é muito diferente, né, um do outro, mas assim, o quanto expande a nossa capacidade de percepção do corpo e naturalmente da mente, que é o que você falou do Yin, a partir desse conhecimento, né? Para mim, assim, esse entendimento de anatomia foi uma coisa que mudou, assim, drasticamente para melhor a minha vida, tanto de professor quanto de praticante, assim. A relação com desconforto, a relação das outras pessoas, assim, mudou muito para mim, foi muito. E eu vejo que o pessoal que sai da tua formação sai com essa cabeça mais aberta mesmo, assim, né? Sem medo. Eu vejo muito curso de, sei lá, anatomia para praticantes de yoga, assim, é uma coisa muito baseada em medo, muito baseado em coisas que você fala, tá, mas lesão, né? É muito dor, lesão. Eu acho que o caminho não é esse, né? Existe conhecimento por trás que clareia todas essas questões e deixa um processo muito mais simples, muito mais leve e seguro, né? E seguro, Seguro, que é isso que é importante. Exatamente. Mas eu te ouvindo falar, assim, quando eu fiz o Yoga e a Mente também, pela primeira vez, interessante que o Yoga e a Mente foi um projeto que a gente fez alguma coisa no Shala, e eu fiz uma conferência, e eu falei sobre isso, sobre a mente. E eu lembro que, assim, eu lembro de te ver validando eu falando, né? Que é importante quando os amigos validam, né? Sim. Eu lembro de te ver validando, sim, e depois a gente terminar e ficar um tempão ali fora, a gente conversando sobre o assunto, né? E aí, bom, enfim, anos depois veio o Yoga e a Mente, e acho que depois que o Yoga e a Mente já tinha umas 3 turmas, todo mundo falava, tá, faz o 2.0, faz o 3.0, pelo amor de Deus, agora acabou o negócio, e o que vai acontecer com a gente, sabe? E disso veio a ideia do Instituto Samato, porque eu percebi que as pessoas, não dá pra parar. Você precisa dar um suporte, porque é uma estrutura muito sutil, a gente sabe disso, se a gente para de estudar o que acontece, se a gente não dá o estímulo. Então, é muito legal esse suporte que a gente dá no processo, mesmo depois quando as pessoas já estão seguindo o caminho delas, elas terem essa segurança que você tá ali. No fim, a turminha de quarta é isso, né? É uma segurança que você tá aí, né? Posso fazer uma pergunta. Isso, se precisar. É uma relação, né? É uma relação. E é muito lindo o Instituto Samatva mesmo, Cacá. Nossa, é um projeto, né? É um projeto, é um caminho mesmo, mas traz muito benefício, né? E é aquilo, o que a gente buscou de informação e de querer saber mais, está agora ali, né? Está disponível. Para quem quiser. É muito lindo. E me diz uma coisa, como você vê hoje esse mercado de formação de yoga, né? E o quão preparado você vê as pessoas saindo dali para, de fato, conseguirem trabalhar e compartilhar esse conhecimento? Eu acho que, assim, vale a pena sempre, e eu acho que você vai concordar comigo, investigar um pouco sobre quem está dando, né, a formação, esses cursos, quem são os professores, da onde veio essa informação que eles vão passar para você, né? Então, fazer uma escolha com discernimento, né? De professores genuínos, que tenham um professor, que não estejam inventando a roda, né? Porque é muito bonito quando um curso é bem preparado, bem desenhado, a pessoa sai realmente preparada. Mas, caso contrário, como tudo por aí, a gente tem que investigar, né? Investigar sobre o que é que está sendo oferecido. Mas eu acho muito válido. E como nós, né, temos os nossos professores, né, que a gente segue como inspiração,
Quem sabe, numa busca, né? As pessoas que estão buscando, assim como nós buscamos, né, no passado, podem encontrar um professor genuíno E nós seguimos buscando, na verdade. E nós seguimos né? buscando, é verdade. Professores genuínos que possam trazer inspiração para a gente continuar, né? Nesse caminho, porque... E que a gente... eu sempre aspiro, né? Que a gente nunca se perca desses professores, né? Nunca se separe deles, porque eles são a nossa... Eles que mostram o caminho. Nós andamos ele, né? Mas eles mostram essa luz. Eu acho que a gente que a gente não perca, não é só eles, não é só eles, os professores de vista, mas que a gente não perca essa alma de estudante nunca, né? Porque, na verdade, é ela que nutre toda essa alma de estudante, de buscadora, que de fato nutre. Não importa muito qual que é o teu... a tua aspiração, ou aquilo que a gente estava conversando antes, né? Eu quero, eu não quero, eu quero, tenho interesse, mas é essa alma de estudante, essa vontade de aprender que, de fato, nutre essa caminhada, né? E tem aprendizado, né? Assim, para vidas. Sim. E o Paul fala, ele fala, estude e seja um aluno como se você fosse viver 100 anos. Bonito, né? Sim. É ele, assim, também. Ele é muito estudioso, sempre aprendendo, humilde, né? E esse caminho é de trazer humildade, porque é um caminho muito vasto, né? E longo. Na tua opinião, ele tirou essa história tudo isso da onde? Existe alguma escritura, alguma coisa? Essa história de Yin, da onde então, existe isso. alguma... Porque eles não falam, né? Eles não deixam as coisas muito claras, né? Mais ou menos que nem Patabi Joyce. Foi Krishnamacharya. Uma coisa que, assim, as coisas não são muito claras, assim, pra gente, né? Não são muito claras. No Yin é assim também? No Yin não é tão obscuro, assim, digamos assim. Talvez não seja a tua palavra. Mas é um pouco mais claro, porque pela experiência dele... e por isso que a anatomia é tão importante na formação que ele dá. A história dele é que ele fez muitas práticas de Yang Yoga. Não sei se você sabe a história dele, mas ele fez muitas práticas... Conta pra gente a história dele. Assim, mais ou menos o que eu lembro, né? Ele fez muitas práticas de Yang, dava muita aula de Power Yoga, que é uma versão do Ashtanga, naquela época que, antes do Ashtanga... né, era o Power Yoga. Isso, era o Power Yoga. Então, ele era um professor de Power Yoga. Só que ele via que ele não conseguia fazer as coisas que, depois de anos de prática, e ele praticava sei lá quantas horas por dia. Então, não era... E ele começou a perceber que não era um processo de dedicação para a prática, e sim algo anatômico que ele não estava conseguindo fazer, né? Ai, que legal. Então, ele começou a estudar anatomia, etc. E ele teve um professor que foi o Paul Zink, que ele dava... um tipo de... Ele chamava de yoga taoísta, e era uma yoga mais de permanência, de trabalho de tecido miofacial. Então, ele foi aprendendo com o Paul Zink, né? Ele fez algumas aulas com o Paul Zink, acho que foi 1 ano. E ele se interessou muito por essa abertura do corpo de uma maneira diferente, né? E aí, ele começou a dar as aulas mais nesse estilo. Mas ele não sabia como chamar. E a Sarah Powers, que foi uma aluna dele, na verdade, que agora é uma professora muito conceituada, né, do Yin Yoga, ela que mencionou para o Paul, por que você não chama de Yin Yoga? O que faz todo sentido, Faz todo sentido, Porque não é uma yoga taoísta, talvez seja errôneo, mas é o oposto de uma prática Yang, né, de mais permanência, de trabalho com um diferente tecido, que é o tecido Yin, né? Não é o tecido Yang, que é o músculo, etc. Então, foi mais ou menos assim. E também, se a gente olhar, né, os textos mais antigos, ele fala mesmo, né? Hatha Yoga Pradipika, né? São posturas mais de permanência. Sim, justo por isso que eu tô te perguntando. Eu acho que sim, né? Eu tô numa fase de estudar o Hatha Yoga Pradipika e me deu essa curiosidade. Entendi. Giranda Samhita, Hatha Yoga Pradipika, são todas posturas de permanência para preparar para a meditação, né? Então, daí também ele trouxe isso, né? Foi como se fosse uma releitura. E muito atual, né? Porque a gente precisa de um pouquinho de
de estímulo muito, mais passivo, né? Nossos muito, estímulos são muito ativos, assim, né? É. É tão ativo que a gente não tem tempo para olhar para a mente. E aí, de repente, você para numa aula de yoga Uhum. e tem que perceber o corpo parado. Então, e tem que se confrontar, né? Exato, exato. Tem que se confrontar tanto quanto com uma mente distraída e agitada, quanto um corpo que vai com sensações que vão surgindo, né? À medida que você permanece por 5 minutos. E aí, o que você faz com aquilo, né? Porque é uma eternidade. É uma eternidade. O primeiro minuto é uma eternidade, os outros 4 não. Pelo menos para mim é. Tempo é relativo, né? Absolutamente, absolutamente. Então, pode ser os 2 minutos mais longos, os 3 minutos mais longos da sua vida, quanto os 5 minutos mais curtos da sua vida. Para mim, o primeiro minuto parece um inferno. E aí depois, quando eu vi, acabou. Acabou mais cedo? Acabou mais cedo? Acabou mais cedo, né? Tocou o sininho mais cedo. É isso. Tá, e aí, por fim, uma pergunta que eu acho que é interessante, especialmente para nós, praticantes de Ashtanga, a gente tem esse estímulo à disciplina, né? E sendo uma prática que vocês não dão esse estímulo diário, a ideia é uma meditação? Qual que é a ideia por trás da disciplina do método? Existe isso? Não existe? Não existe. Eu acho que o Yin, como ensinado pelo Paul, é uma prática bem física, né? E ele deixa bem aberto para os professores que ele ensinou a utilizarem o Yin para, por exemplo, o que eu faço, né? E eu até já conversei com ele, como preparação para a meditação. Esse é realmente o meu foco, né? E eu trago... É a tua história, na verdade. É a minha história, exatamente, Porque até a meditação que o Paul ensina é a meditação dos chakras, né? Algo mais taoísta, que ele aprendeu com o Dr. Motoyama, que foi um outro professor dele. Que é muito válido quando eu vou para lá. Eu também pratico isso que ele ensina, né? Mas como eu trago é um foco na prática de yoga, trazendo a respiração, principalmente a expiração, para relaxar a musculatura, relaxar o corpo, para a mente se espelhar no relaxamento do corpo, abrindo o corpo, aquietando a mente, para que a gente possa sentar confortavelmente para uma prática de meditação. Realmente isso para mim é o que para mim me trouxe, né? O que eu mais ou menos buscava, assim, era mais ou menos isso. E isso eu também quero trazer para os alunos, né? E você ainda pratica Ashtanga? Olha, um pouquinho. Um pouquinho, sim. Um pouquinho, sim. Não, assim, a série... É uma série que eu faço, assim, primeira, um pouquinho da segunda, mas eu pratico, porque eu acho bem importante para o meu corpo, uma prática Yang. E a Ashtanga acaba sendo a minha prática que eu aprendi, que eu... Aonde tudo começou, né? A gente nunca abandona as raízes, né? Não, e foi uma purificação muito incrível que aconteceu no meu corpo com a prática da Ashtanga. Eu sentia mesmo, assim, sabe? Talvez até um processo de preparação para a própria prática de Yin, né? Exato. Que vai te preparar para a prática de meditação. Isso. E agora eu tenho... e assim, a gente vai... como se a gente estivesse coletando ferramentas, né? Para o nosso caminho, né? Então, tem a prática Yang, tem uma prática Yin, tem a prática de cultivo de uma mente mais saudável. Então, assim, daí vira um estilo de vida, né? O que é cultivar uma mente mais saudável? É uma mente menos distraída, agitada, que rumina, que julga. Que rumina, é tão ruim, né? Uma mente que rumina. É difícil. É difícil porque a gente fica muito preso, né? Uma mente que rumina. O Mark Twain, lembra aquela citação do Mark Twain? Ele fala, eu já sou um homem velho, e já tive muitos e muitos problemas. Mas a maioria deles nunca aconteceu. Fantástico, né? Muito. É essa mente que rumina, que pensa no passado, no futuro, e vai e vem. E, enfim, nunca está em paz, né? Nunca está em paz.
E por isso tu indicaria o teu curso. Ai, por isso eu indicaria o curso, Como te indica o meu curso. Me indica o teu curso, vai. Pra gente finalizar, me indica. Isso. Gente, eu nunca fiz. Eu quase sei a Na apostila. hora certa. Eu sei a apostila de cor, praticamente. Você revisou a apostila? Claro, eu sei praticamente de cor. E tô sempre lá com aquele povo e eu nunca fiz o curso inteiro. Mas eu me justifico, tá? Eu sei que você é muito séria e eu admiro muito isso com relação a horário, com relação à atenção em sala de aula. Obrigada. Essa estrutura, eu acho que é fantástica e eu não vejo isso acontecer e eu batalho por ela ali no Shala, né? Assim, vou dar aula guiada presencial, assim, ó, eu espero 1 minuto. Aí eu vejo que tem carro estacionando, eu vou fazer o mantra já. E a mãe fala, não, espera, estão estacionando. Não. Chega, tem que fazer direitinho, porque é inspirada em ti. Então, eu não fiz ainda, porque eu preciso, talvez, mexer um pouquinho na minha vida para conseguir ter essa atenção necessária, né? Porque senão eu vou sentar lá com a cabeça em outro lugar, daí eu acho que é meio complexo. Sim, claro. Mas vamos lá, me indica o teu curso. Então. Me indica. Então, esse curso é um curso de formação para aqueles que querem fazer uma prática para si só, ou para ter mais um estilo de yoga na manga para aqueles que já são professores, né? Isso é legal. Isso e assim, é um outro estilo que pode ser oferecido, né? E que muitas pessoas se identificam, né? Com o estilo do Yin Yoga. Então, o que a gente vê, né, nesse curso? A gente vê filosofia oriental, taoísta, né? O que é Yin, o que é Yang. A gente vê todos os arquétipos das posturas, né? Que é assim que o Po e a Sudha é o método deles, né? A gente vê os diferentes arquétipos, que são as diferentes posturas, né? Que se encaixam em áreas-alvo diferentes, né? Então, se a gente quiser ter uma área-alvo, por exemplo, no quadril. A gente quer atingir essa área, trabalhar com o quadril. Que posturas a gente vai usar? Se a gente quiser trabalhar com a área-alvo da lombar, que posturas que a gente vai usar, né? As posturas do Yin Yoga são muito usadas para abrir o eixo do corpo, né? Então, é o quadril, o lombar, né? Fazer uma mobilidade nessa região. Então, a gente vai ver todos os arquétipos, todas as áreas-alvo. Quais os segmentos do esqueleto que estão envolvidas nessas áreas-alvo, né? Nesses arquétipos. E quais são os músculos, os grupos miofaciais que vão, então, ser trabalhados nesses arquétipos, nessas áreas-alvo. Então, é o modelo de 14 segmentos do esqueleto, 10 grupos miofaciais e 7 arquétipos, que é o 14, 10, 7, que é o método do Paul. Né? Que legal. E além disso, então, além de a gente rever todas as posturas, rever esse método 14, 10, 7, a gente faz 2 práticas por dia de Yin. Eu trago meditação, então todas as manhãs a gente pratica meditação. Eu vou ensinando técnicas diferentes, de acordo com o que eu aprendi, né, na minha história de professores de meditação. Mas, para o final da formação, a gente faz uma aula. Todo mundo tem que ensinar um pouquinho para treinar, né, a linguagem, etc. E é mais ou menos isso. Que legal. Formação... Muito bom. Convenceu? Última pergunta. Pode ser praticado por qualquer tipo de pessoa? Tem alguma restrição? Não tem restrição. Não tem restrição. É bem inclusivo, né? A prática Incrível. é muito inclusivo. É até uma carta na manga como profissional, né? Sim. Tanto do yoga quanto e de outras áreas também, né? Às vezes. Sim, fisioterapeutas, inclusive, já fizeram para indicar, psicólogos. Só tem um porém, que isso é para grávidas depois do parto. É bom evitar a prática do Yin por uns 3, 4 meses, até que o corpo se organize novamente, né? Porque como é um alongamento muito profundo e o corpo está querendo se restabelecer, né? Tem esse porém. De resto, aberto.
Que bom. Marina, muito obrigada. Eu que agradeço, Foi um prazer tê-la Cacá. aqui. Eu sei que você vai voltar para falar sobre meditação. Vou voltar. O que eu acho que é muito importante também pra gente. Uhum. E é isso. Eu vou botar depois, no final aqui, os detalhes sobre a Marina, para quem quiser pesquisar sobre ela. Obrigada. Cacá. Obrigado.